As pessoas costumam ficar desanimadas, porque o ano está terminando e as pessoas dizem: minha vida não mudou. E isso gera tristeza, desânimo, e por isso nós vamos aprender um pouco hoje sobre o desânimo. Eu vou começar lendo em Neemias, no livro de Neemias, uma passagem que fala, Neemias foi reconstruir os muros que estavam derrubados. E nós vamos aprender, através dessa leitura, dessa passagem, como nós podemos lidar com o desânimo. E diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, porque provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da altura do muro, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias e os árabes, amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém haviam avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Por que o desânimo nos afeta tão terrivelmente como afetou aquele povo há mais de 4.000 anos atrás? Primeiro, porque ele é universal. Todos ficamos desanimados. O desânimo é comum. Em segundo lugar, porque o desânimo é recorrente. Você pode ficar desanimado muitas vezes e geralmente é assim que acontece. Não é algo que acontece uma vez só na vida de cada um de nós. Em terceiro lugar, porque o desânimo é altamente contagioso. Outras pessoas ficam desanimadas quando você está desanimado. A boa notícia é que o desânimo tem cura. A história da vida de Neemias, no capítulo 4 do livro que tem seu próprio nome, ilustra 4 causas e 3 curas para o desânimo. Neemias era líder de um grupo de judeus que havia retornado da Babilônia para Israel. E eles tinham retornado exatamente para reconstruir os muros de Jerusalém. Logo que eles começaram a trabalhar, todos tinham muito fervor e zelo. Estavam todos muito empolgados com o projeto. Não é assim quando nós começamos um projeto novo? Nós damos tudo. Nós trabalhamos com afinco. Nós não temos preguiça, nós acordamos já no sentido de ir fazer aquela coisa. Contudo, depois de trabalharem por certo tempo, começaram a desanimar. E o capítulo 4 de Neemias mostra por que as pessoas ficam desanimadas e como podem superar esse desânimo. Mostra o que fazer quando se tem vontade de desistir. E Neemias 4, versículo 6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Mas acontece que quando eles chegaram à metade, eles olharam para frente e viram uma coisa que sempre acontece conosco quando estamos fazendo algo. Veja bem, diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho.
que então que as pessoas ficam desanimadas? A primeira causa é a fadiga. As pessoas simplesmente ficam cansadas. Alguma vez você já disse que está cansado da sua vida? Que quer mudar de vida? Uma pessoa hoje me disse que queria tirar férias de si mesma. É interessante, é engraçado, mas é isso mesmo. Às vezes nós queremos tirar férias de nós mesmos. Em outras palavras, eles haviam trabalhado por um longo tempo. Estavam fisicamente exaustos. Estavam simplesmente cansados, física e emocionalmente, e desgastados. Às vezes as pessoas pedem conselhos pensando que seu desânimo é apenas um problema espiritual. Mas às vezes o que as pessoas precisam é de um pouco de descanso físico, de relaxamento e de renovação. Porque os problemas, eles mexem tanto com as nossas emoções, que há determinadas fases na vida que nós já acordamos cansados. Porque não dormimos direito. Então acordamos angustiados, cansados, como se às 7 ou 8 da manhã nós já estivéssemos no fim do dia. E às vezes o que nós precisamos é relaxar para que o nosso corpo também relaxe e durma. E nós possamos recarregar as forças. Mas em que momento nós ficamos cansados e desanimados na batalha? Observe que o versículo 6 diz que nesse meio tempo eles reconstruíram o muro até que em toda a sua extensão eles chegaram à metade. Nós estamos todos, o sanguíneo conhece muito bem isso, né? Eu sempre, quando fui arrumar meu quarto, eu tiro tudo do lugar, boto tudo abaixo, só falta tirar os tijolos, não tiro os tijolos, mas tudo abaixo. Quando chega na metade, tem muito entulho, porque você vai jogando lixo de anos e anos fora. Aí quando você olha, você vê aquele monte de entulho, então você começa a desanimar. Agora, depois de mais velha, é que eu termino no mesmo dia a arrumação do quarto. Total, eu faço geralmente uma vez por ano. Uma limpeza geral de papéis, né? Porque eu mexo muito com papel e tudo mais. Produtos que já com a validade vencida, que estão nos armários. Então, geralmente, quando a gente olha para o entulho, e há muitas coisas na vida da gente que nós podemos chamar de entulho. Você sabe quando está mais propenso a ficar desanimado? Você, na sua vida, particularmente, você sabe quando você está na metade de um projeto. No início, todos nós trabalhamos duro. O difícil não é começar algo novo. Difícil é terminar. Difícil é passar da metade. E com ânimo. No início, todos nós damos tudo de nós. Esse grupo, de acordo com o versículo 6, estava totalmente dedicado ao trabalho. Porque o projeto era uma novidade. No início, tudo é novidade. Mas depois de um tempo, a novidade passou e o trabalho se tornou cansativo. Na vida cristã, irmãos, também é assim. Nós começamos no primeiro amor com todo o gás. E aí nós nos apaixonamos pelo Evangelho, nos apaixonamos por Jesus. E aí geralmente, quando a gente chega na igreja, sente aquele arrepio, Deus fala com a gente, a palavra parece que é sempre pra gente. Parece que Deus está adivinhando o que você precisa ouvir e é sempre para você. Aí o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, muitas vezes nós perdemos esse primeiro amor. Nós começamos a desanimar diante dos problemas, os dias se transformam em meses, os meses em anos, as coisas que nós queremos, as mudanças radicais que nós queremos não acontecem e aí nós desanimamos. E é aí que nós começamos a colecionar entulhos em nossas vidas. Entulhos são todas aquelas coisas que não edificam, são todas aquelas coisas que nos fazem esmorecer. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E os entulhos geralmente nós colocamos aqui, na nossa mente. Nós começamos a pensar, e aí nós começamos a colecionar entulhos. Isso não vai dar certo, minha vida é essa mesmo, olha lá para trás, nada deu certo, eu sou assim, eu sou assado, nada vai mudar, esse negócio de igreja é uma brincadeira, isso não vai dar certo. Imagina se Deus é ocupado, se Deus vai se lembrar de mim nessas pequenas coisas. Imagina se algum dia eu que nasci para isso vou mudar para aquilo.
Então nós começamos a encher a nossa mente de entulho. E são esses entulhos que nos impedem de prosseguir. Nos impedem de prosseguir naquele projeto. E nós nos empenhamos tanto. Vou começar, vou mudar de profissão, ou vou abrir meu negócio, ou então vou estudar para um concurso, ou vou procurar emprego em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí no meio do projeto você começa, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Isso aí é para fulano, é para fulano. E o que nós temos que pensar em primeiro lugar é em tirar os entulhos da nossa mente. Se nós começarmos a tirar, a palavra de Deus diz também, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz que bom é ter esperança. E quando nós enchemos a nossa mente de entulho, a nossa esperança vai se desvanecendo, vai se esvaindo, vai se acabando, e por isso nós desanimamos. Essa é uma das causas do nosso desânimo. Nós começamos a pensar naquilo que não edifica, começamos a pensar naquilo que não vai nos fazer bem, e nós deixamos que a nossa mente seja tomada por todos esses entulhos, e depois fica mais difícil remover. Porque quando nós percebemos, a nossa mente está cercada por esses entulhos, e nós ficamos como que abafados dentro dele. Então, irmãos, lembre-se de Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe que esses pensamentos comecem a tomar conta de você, porque eles vão tomar conta das suas emoções e vão tomar conta do seu corpo. Então você vai ser aquela pessoa que você diz, bom dia, não tem nada de bom no dia. Hoje está tão quente, eu estou tão desanimado, estou tão para baixo. E cada um que você encontra, hoje está tudo tão ruim, minha vida não muda, as coisas, nosso Deus, parece que eu vou acabar assim mesmo, eu não tenho mais esperança. Mas lembre-se da palavra de Deus. Quando pintamos ou fazemos uma faxina em determinado lugar, nós começamos então bem animados. E quando pensamos que ainda falta metade, como quando estudamos, na nossa profissão, quando nós caminhamos alguns anos na nossa profissão, nós que aos 20, 22 anos sonhamos com tanta coisa, aí nós caminhamos 10, 15, 20 anos na profissão e dizemos, vai acabar isso mesmo, isso não vai dar em nada. Não deixe que isso tome conta da sua mente. O melhor de Deus está sempre por vir nas nossas vidas. Lembre das bodas. Nas bodas de Canaã, ele podia ter feito um milagre logo no início, mas Jesus esperou acabar o vinho, esperou as pessoas desanimarem. Mas aí ele foi lá e o vinho ele transformou a água num vinho muito melhor, mas muito melhor. E se você está dizendo hoje na sua mente, mas eu já fui isso, eu já tive aquilo, aquele tempo é que era bom. A Bíblia diz também que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É só você acreditar. Não deixe que o desânimo tome conta da sua vida. E lembre-se, o calendário de Deus não é igual ao nosso calendário. O calendário dele não tem 24 horas por dia e nem começa dia 1º de janeiro. O calendário de Deus não tem nada a ver com o nosso. A Bíblia diz que 1000 anos para ele é como 1 e 1 ano como 1000. Então não é assim. A sua vida não vai mudar 1º de janeiro ou 5 de janeiro. Deus pode agir de repente na sua e na minha vida. E Ele não conta os dias como nós. Amém. Glória a Deus. É por isso que a maioria das pessoas não termina as coisas que começam. Ou então sai do lugar antes de receber aquilo que Deus tem para elas. Porque elas desistem. E é assim também na vida cristã. Muitos largam a fé, muitos viram as costas e abandonam porque acham que Deus não vai fazer nada em suas vidas. A segunda razão pela qual as pessoas ficam desanimadas é por causa da frustração. O povo disse, ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Claro que não. Nós contamos com o sobrenatural de Deus. Por nós mesmos, é claro que nós não conseguimos, mas nós temos que contar com o sobrenatural. Eles estavam desanimados e frustrados. O que é entulho?
Eles estavam construindo um muro, mas as pedras velhas e quebradas estavam por todo lugar, junto com sujeira e argamassa seca. Quando olharam para o entulho e os escombros, ficaram desanimados. Assim é conosco. Quando olhamos para tudo aquilo que nos frustrou, tudo aquilo que tentamos fazer e não deu certo, então nós olhamos e quando vemos é sujeira, argamassa seca, coisa quebrada por todo lugar. E aí nós achamos, esse muro novo nunca será reconstruído. Mas Deus está mandando um recado para você hoje. Ele tem um muro novo para construir na sua vida. E não é para você olhar para os escombros. Porque enquanto você estiver olhando para os escombros, você vai parar e desanimar com essa construção nova. Não deixe o muro pela metade. Não deixe as coisas pela metade. Deus está mandando as pessoas aqui hoje esperarem mais um pouco. Terem um pouco mais de paciência. Porque Ele vai te ajudar a terminar esse muro. Amém. Glória a Deus. Perderam o alvo de vista, porque havia tanta sujeira e tanto entulho, que eles não sabiam como chegar ao que realmente interessava para eles. Sempre que estivermos realizando um projeto, algum lixo vai acumular-se. E isso pode ser algo muito frustrante para nós. Para que o novo seja feito, os escombros, o antigo tem que sair. E o lixo parece multiplicar-se. É como quando eu arrumo meu quarto. Quanto mais eu limpo, mais lixo se forma, claro. Quanto mais você limpa, quanto mais Deus vai transformando a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, vai tirando coisas, mais lixo se acumula. Mas se você ficar olhando para aquilo que saiu, para aquele lixo que se amontoou, se você ficar olhando olha aí, ó. Eu não consegui, olha o lixo disso, olha o lixo aquilo. Aí nós não vamos a lugar algum. O que não podemos é acumular coisas que não servem para nada, ao ponto de se tornarem tão numerosas essas coisas que nos desanimem e nos frustrem, ao pensarmos em construir algo novo em nossas vidas. É preciso ter ânimo e jogar fora tudo que não tem utilidade para as nossas vidas. A faxina é fundamental. Tudo que você joga fora, nós temos que empurrar para fora, tirar do nosso caminho. Não adianta você tirar e deixar no seu caminho, diante das vistas. Você tem que tirar da sua frente, deixar para trás. Por isso que Paulo diz que tem que andar para frente, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Não é ficar remoendo o passado. Ah, mas ali eu me dei mal. Ah, mas ali eu tenho o dedo ruim para relacionamento. Eu tive 2, 3, 4, 5 e tudo deu errado. Você não tem dedo ruim coisa nenhuma. Largue isso tudo para trás. Deus quer começar algo novo na sua vida. Deus quer que você erga a sua cabeça. Se você começar já achando que não vai dar certo, você não vai terminar. Glória a Deus. Temos que aprender a reconhecer as quinquilharias que aparecem em nossas vidas, a fim de que essas coisas não nos desviem do nosso plano original, daquilo que realmente importa. Mas o que são quinquilharias em nossas vidas? São as coisas triviais que gastam nosso tempo, consomem nossas energias e trazem frustração. É tudo aquilo que nos impede de nos tornarmos aquilo que nós desejamos ser, que nos impede de fazer as coisas que realmente são importantes em nossas vidas. As quinquilharias da vida são aquelas coisas que surgem no caminho, são as interrupções que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. E nós estamos sempre interrompendo a nossa jornada porque alguma coisa nos incomoda. Essas são as coisas das quais devemos nos livrar em nossas vidas. Se você está fazendo algo, ou se está progredindo espiritualmente, os entulhos virão. E você terá que tirá-los para terminar a obra. Tirá-los para chegar aonde Deus quer que você chegue. A terceira razão pela qual as pessoas ficam desencorajadas também está no versículo 10 e diz assim: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sabe o que eles estão dizendo? Não podemos fazer isso. É impossível. É tolice tentar, porque nós desistimos. A terceira causa do desânimo é o nosso fracasso. O povo não conseguiu terminar a sua tarefa tão rápido quanto tinha planejado.
é como nós. Nós às vezes fazemos plano, não, aos 28 ou aos 30 eu vou estar assim, aos 40 eu já vou ter chegado assado, aos 45 o seu calendário não é igual ao calendário de Deus. Se você está pedindo a Ele, aguarde nele. Eu gosto do Salmo 40, lá no hospital eu preguei nessa terça-feira, ontem, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós temos que esperar, mas não é só esperar, é esperar com paciência. E não com impaciência, com ansiedade, adoecendo o coração. Temos que esperar pacientemente, porque Ele vai fazer. E isso é fé. Se nós dizemos que cremos nele, temos que esperar com paciência. Ele vai tirar os nossos pés de lugares escorregadios, lugares que fazem a gente cair, coisas que não nos deixam de pé. E a palavra de Deus diz que vai colocar os nossos pés sobre a rocha. A rocha é Jesus. Como você trata o fracasso na sua vida? Você sente autocomiseração, pena de si mesmo quando fracassa? Você diz, ah, pobre de mim, eu não consigo terminar nada. Você começa a reclamar, você diz, fui um tolo ao tentar. Ou você culpa os outros, todos me abandonaram, não fizeram a sua parte no trabalho. A diferença entre o vencedor e o perdedor está no fato de que o vencedor sempre vê a derrota como um revés temporário. A vida é assim, meus amados. Todos nós passamos por vitórias e temos reveses, temos derrotas. Todos nós passamos por isso. Mas se nós tratarmos as nossas frustrações, as nossas derrotas e fracassos como algo principal, então nós vamos trazer à memória só isso. E vamos esquecer que muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso fracasso é para que nós saibamos como ser vitoriosos. Nós sabemos, por ali eu não vou, por ali também eu não vou, então eu vou tomar esse rumo. É nas derrotas, é nos fracassos que nós aprendemos como seremos vitoriosos. É assim que Deus faz. Há uma quarta razão que leva as pessoas ao desânimo. Os ajudantes de Neemias expressaram-se dessa forma. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com eles. A quarta razão que nos leva ao desânimo é o medo. Quem de nós aqui não sente medo? Logo em seguida, eles desanimaram outras pessoas. Eles se desanimaram e desanimaram as suas famílias. Porque disseram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Quando nós vemos as adversidades, os problemas geralmente não vêm sozinhos. Eles vêm vários problemas ao mesmo tempo. Então nós olhamos para eles e dizemos, não adianta. Eu nem vou continuar. Porque para onde quer que eu vá, eu vou ser atacado. Eu e você temos medos que muitas vezes nos desanimam e nos impedem de prosseguir. Medos que estão impedindo de crescer e de se desenvolver. Temos medo de sermos criticados e humilhados. Medo de nos aventurarmos em um novo emprego, em um novo negócio. Talvez você recém não está capacitado para alguma tarefa. Pode ser que você tema não conseguir aguentar a pressão. Quem sabe você pense que o que é que você pode fazer? Quais atitudes demonstram que seu desânimo é causado pelo medo? Você tem uma vontade muito forte de sair correndo, de fugir. Tem medo de sair, tem medo de ficar naquele lugar. A sua vontade é sair dali, é procurar um escape. Você tem um desejo intenso de escapar das pressões e das exigências da vida? A reação natural ao medo sempre é a de correr dele. Na vida, há apenas 3 formas de você reagir a alguma coisa. Contra ela, com raiva, fugir dela, com medo, ou andar com ela em amor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Mas qual é o antídoto contra esse terrível mal que é o desânimo? Observe o que Neemias fez como líder sábio.
o homem de Deus que ele era. Ele sabia o que estava desanimando as pessoas e por isso ele tomou as providências corretas, agiu de forma correta para corrigir o problema. Há 3 princípios que nos ajudam. Quando desejamos desistir, essas 3 coisas nos ajudam. Em poucas palavras, ele disse: reorganize-se, lembre-se e resista. Não deixe que esses pensamentos todos tomem conta da sua mente. Primeiro princípio, encontre uma maneira melhor. Neemias utilizou o princípio da reorganização. E ele então dividiu os grupos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, porque disseram que iriam atacá-los de todas as formas. E ele disse: vamos organizar as coisas, vamos estabelecer um novo sistema aqui. Esse grupo vai para lá, o outro fica aqui e o problema será solucionado. Às vezes, nossas vidas estão tão bagunçadas que nós temos que parar no meio da confusão, orar, pedir orientação a Deus e aí reorganizar as coisas. Ao invés de largar os estudos, ao invés de largar aquilo que você estava fazendo, ore, pense e se reorganize. O primeiro princípio para vencer o desânimo é esse: reorganize sua vida. Quando você ficar desanimado, não desista dos seus objetivos. Ao contrário, desenvolva um novo modo de agir. Ficar desanimado não significa necessariamente que você esteja fazendo algo errado. Você pode estar fazendo a coisa certa do modo errado. Era errado que esses judeus reconstruíssem o muro? Não. Mas eles estavam fazendo a coisa certa de modo errado. Com certeza não era. Essa era a coisa certa a fazer, mas eles estavam fazendo certo de maneira errada e, em consequência, ficaram desanimados. Às vezes a gente pensa em fazer um grande concurso e aí a gente estuda 5 dias seguidos sem nem sair do quarto. Aí a gente fica cansado, fica mais uma semana sem estudar. Aí volta desanimado. Aí daqui a pouco anima de novo. Nós temos que ter uma certa constância para fazer as coisas. Você tem um problema? Reorganize sua vida. Não desista. Tenha uma nova atitude. Se há um casamento, pare, ore. Veja naquilo que você pode mudar. É um problema financeiro? Tente uma nova saída. É um problema em sua vida espiritual? Não desista. Ore de outro modo. É um problema de saúde? Espere em Deus. Enquanto isso, faça o que for recomendado pelos médicos. Apenas não desista. Continue perseverando. Algumas pessoas hoje estão desanimadas porque estão sofrendo pressão. Porque tem uma quantidade enorme de problemas. O recado de Deus para você hoje é: reorganize-se. Reorganize a sua vida. Olhe a respeito. Peça orientação de Deus. Concentre-se no seu alvo. Livre-se daquilo que está atrapalhando. Porque os entulhos, eles fazem com que a gente desvie o pensamento do nosso alvo. Ao invés da gente pensar em como chegar lá, em como alcançar aquilo, nós vamos pensar nos problemas, no lixo e naquilo que está obstruindo a nossa chegada, atrapalhando os entulhos. Depois, reorganize-se para que você trabalhe na direção do seu objetivo principal. Os problemas, eles de certa forma nos cegam. Eles fazem com que eles são interrupções na nossa jornada. E eles tiram a nossa atenção do alvo. Todos nós temos um alvo, nós queremos algo na vida. E aí os problemas surgem como interrupções. Mas as interrupções não podem nos impedir de prosseguir. E é aí que muitas pessoas deixam de sonhar, deixam de pensar naquilo que elas gostariam de ser, aonde elas gostariam de chegar e desistem, distraídos com os problemas, que são as interrupções. Salomão disse que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Converse com alguém, compartilhe com alguém da sua confiança, ore com alguém, porque a Bíblia diz que se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Procure alguém com quem você possa orar e conversar, compartilhar. E sempre, se for alguém sábio, vai saber como orar e vai saber te dar um bom conselho. O que isso quer dizer?
que é importante ter outras pessoas em nossas vidas que nos ajudem e nos encorajem. O desânimo é normal. Primeiro, você se lembra da bondade de Deus com você no passado. Quando você começa a pensar em todas as coisas boas que Deus fez em sua vida, o seu espírito será reanimado. Ao invés de encher a sua cabeça com os fracassos, com as coisas ruins, pense naquele presente que Deus te deu. Pense no filho, com um companheiro. Pense como foi bom no dia em que você começou, no dia em que você se formou, ou no dia em que você viu um filho nascer, uma vitória de um filho. Não pense agora no problema dele. Pense em tudo aquilo que Deus te dá. Olhe para si mesmo e diga, poxa, até aqui me ajudou o Senhor. Segundo, lembre-se da presença de Deus no presente. O que Deus está fazendo na sua vida agora? Ele está com você, não importa como você se sinta. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez você não esteja conseguindo clamar a Deus, mas mesmo assim, Ele ainda está com você. Em terceiro lugar, lembre-se do poder de Deus para o futuro. Ele te dará forças para vencer as dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando ficar desanimado, tire do seu pensamento as circunstâncias e coloque o Senhor nos seus pensamentos. Porque as circunstâncias podem até te deprimir e te desanimar, mas pense na fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Lembre-se, seus pensamentos determinam seus sentimentos. Se você se sente desanimado, é porque está com pensamentos desanimadores. Se ao contrário você quer se sentir encorajado, comece a ter pensamentos encorajadores. Vai dar certo, minha vida vai mudar sim. Escolha alguns versículos animadores da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada pode me separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo é possível àquele que crê. Apesar das aparências, lute. De que outra forma posso lutar contra o desânimo? Resistindo a ele. Observe o que Neemias disse. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas. Eu e você sempre temos um motivo para lutar. Nós temos os nossos amados, os nossos familiares, nós temos o nosso Deus. Nós temos um Deus que tem um plano em nossas vidas. Nós temos que lutar por nós e por aqueles aqui que amamos. Não desistam, resistam. A Bíblia nos ensina que nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra. Estamos num conflito sobrenatural, num combate contra as forças do mal. A Bíblia diz que o inimigo é o nosso acusador e ele adora nos depreciar. Quantos de nós aqui nos já passou pela cabeça, você não é nada, você não presta para nada, você não vai a lugar nenhum, você não é competente, nada vai acontecer com você, você é feio, você é magro demais, gordo demais, alto demais, baixo demais, branco demais, preto demais, o olho grande demais, pequeno demais, quantos? Quantas vezes o diabo já não colocou essas coisas nas nossas cabeças? Se você tivesse pais diferentes, filhos diferentes, marido diferente, esposa diferente, profissão diferente. Essa é a nossa arma número 1. Porque o inimigo sabe que o cristão desanimado tem o seu potencial limitado. Ele sabe que a nossa eficiência é neutralizada quando estamos abatidos. Então ele faz tudo o que pode para nos desanimar e para nos depreciar. Tiago diz, resistam ao diabo, resistam a ele e aos seus pensamentos negativos. Resista a todo desânimo que ele tenta colocar em você. Você não precisa viver uma vida desanimada. A escolha é minha e sua. Nós podemos optar por não desistir. Pessoas notáveis simplesmente se recusam a ficar desanimadas. Elas sabem como insistir e perseverar. Elas nunca abandonam a luta, mesmo quando estão cansadas, frustradas, mesmo que elas tenham falhado, estejam com medo. Eu vou terminar falando sobre um exemplo bíblico que é Davi. Davi errou, teve um filho com Batseba,
E essa criança morreu, um bebê ainda. Ele orou e jejuou por vários dias. Como a Bíblia diz, vestiu o pano de saco, ficou sem comer, ficou trancado, ficou ali arrasado. Até que a criança morreu. Quando a criança morreu, ele levantou, tomou um banho, se arrumou todo e voltou ao que era. Não adiantava mais. Às vezes a gente fica chorando e se acabando por coisas que não vão voltar mais. Ou por coisas que nós não podemos fazer muito. O que nós podemos fazer é reagir. Aquilo não vai voltar, ou aquela pessoa também não vai voltar, mas nós podemos reagir. Enquanto há vida, nós temos que ter esperança. Foi o que Davi fez. Enquanto havia um sopro de vida no filho, mesmo que ele fosse um fio, ele estava ali orando e clamando. Mas quando o Senhor levou, ele se levantou, foi dar apoio à mãe e foi continuar a sua vida. E Deus deu a ele um outro filho, que foi o homem mais sábio, depois de Jesus, que já existiu, Salomão, o autor dos provérbios. Deus é assim. Ele não quer que a gente fique abatido e frustrado diante dos problemas. Ele quer que a gente se levante, que a gente encontre forças nele, que a gente continue, porque o melhor dele ainda está por vir. O melhor na vida de Davi estava por vir, era Salomão. Foi Salomão que Deus deixou construir o templo. O templo para que todos fossem adorar a Deus. Ele não deixou que Davi construísse, porque ele tinha essa tarefa reservada para Salomão. No dia que Davi perdeu aquele filho, o primeiro filho, ele não tinha ideia da glória, da alegria e da graça que Deus derramaria sobre ele. E hoje, eu e você não temos ideia do que Deus vai fazer no nosso futuro. Nós não temos ideia do melhor de Deus que está por vir ainda. É por isso que não podemos nos entregar ao desânimo. Temos que levantar as nossas cabeças e fazer como Davi. Ter coragem para prosseguir. Porque para prosseguir com fé é preciso ter coragem, irmãos. É preciso ter coragem para remover os entulhos e prosseguir de cabeça erguida, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Jesus querido, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada porque ela é como uma espada que esmiuça a terra, Senhor. Obrigada por tudo que tu fazes por nós, Senhor. Por tua misericórdia. Senhor, Senhor, tira todo o desânimo, Senhor. Glorifica o teu nome, Pai. Ergue a cabeça dos teus filhos nessa noite, Senhor amado. Não deixe que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. Mas que a tua esperança brote em nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui crendo, Senhor, que o Senhor está conosco. E que dias melhores virão. Esses entulhos vão sair da nossa frente. E nós vamos poder chegar aonde tu queres que nós cheguemos, Senhor. Por isso te agradecemos em nome de Jesus.